Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo com uma transmissão da Editora do Brasil, Papo com os Autores. Eu sou Vanessa Coche e vou conversar hoje com o Levon Bolijan e a Andressa Alves. O Levon, ele é licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, professor de ensino médio do Instituto Federal Catarinense e doutor em ensino de Geografia pela Universidade Estadual Paulista. A Andressa, ela é licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, arte educadora, licenciada em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina, professora de Geografia e de Artes Visuais no ensino fundamental e na formação continuada de professores do ensino básico e assessora educacional na rede particular de ensino. Hoje nós vamos conversar sobre internet, redes sociais e o telefone celular nas aulas de geografia. Aproveita o nosso bate-papo para mandar as suas perguntas, as suas observações através do nosso Facebook. Os professores vão responder todas as perguntas dentro do nosso tempo aqui disponível. E não deixe então de curtir a página da editora. Levon, Andressa, muito boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Vamos conversar falando como é que vocês veem, então, justamente essa questão do uso do telefone celular na sala de aula. Bom, Vanessa, vou começar. Hoje em dia se fala muito que é inevitável, né, você deixar de usar, né, ou que o celular esteja presente na sala de aula. Eu diria que não, que é evitável. Você pode, né, não permitir o uso do celular. Existem algumas leis estaduais, inclusive, aprovadas pelas assembleias desses estados. Santa Catarina, onde nós moramos, é um deles, né? Onde existe uma lei estadual que proíbe o uso do celular em sala de aula. Porém, a gente sabe muito bem que a lei ela precisa ser implementada. Então, uma das maneiras de se fazer isso, aí eu estou falando no âmbito da escola mesmo, é que as escolas tenham normas disciplinares decentes, bem estabelecidas, né, e formalizadas, que digam como isso vai acontecer dentro da escola, porque não pode simplesmente uma lei estadual proibir, né, dentro do plano político-pedagógico, né, da escola, né, tem que haver uma norma disciplinar que conduza, né, o uso dele ou não. De maneira geral, ainda que existam leis, né, que proíbam, você pode ter normas dentro da escola que digam de que maneira isso vai acontecer e exceções que podem acontecer também. De maneira geral, as exceções são para que o uso do celular aconteça voltados para uma finalidade pedagógica, né? Então, pode sim, pode usar, desde que esteja claro para os alunos e, enfim, para a comunidade, né, ali da escola. Que não é o WhatsApp, não são as redes sociais, isso, é para a parte de exatamente. conteúdo. Agora, como um recurso pedagógico, né? Você está usando exatamente. o aparelho móvel como um recurso pedagógico. Para enriquecer aquele conteúdo. Agora, Vanessa, mesmo o WhatsApp e rede social pode também ser utilizado com fins pedagógicos. Não é porque é o WhatsApp ou Facebook, né, ou Twitter, ou enfim, né, qualquer um deles, que isso não possa ter um cunho, né, educacional, didático. Isso acontece e temos várias experiências que a gente pode mencionar, trabalhos de colegas professores publicados aí na forma de monografias, dissertações e teses, que mostram que o trabalho, né, com redes sociais, com WhatsApp, em sala de aula, dá muito certo, né? Os trabalhos começam com essa indagação, será que dá certo mesmo? Será que, o que acontece? E aí vai, né, durante a investigação, você vai observando que eles percebem que é um companheiro, né? Ele pode se transformar num companheiro do professor em sala de aula. Claro que dentro de um planejamento muito bem feito, exato. Dentro de uma conduta, né, que direcione aquele uso pelos alunos ali, sim. que não é... Que não seja para desviar a atenção para uma outra coisa. Quando eu mencionei a questão, por exemplo, do WhatsApp, do Facebook, enfim, de todas essas redes sociais, sim. É quando você está usando aquilo não voltado para o que você está aprendendo. Então, uma coisa é você ir fazer uma pesquisa, né, claro. que vocês podem, num material didático, incentivar, ter uma atividade que o aluno Sim. precise fazer, uma pesquisa Exatamente. focada para aquele conteúdo que está sendo aplicado na sala. E outra coisa é você aproveitar ali o momento
desse espaço para ir falar exatamente. com alguém e ficar no bate-papo sem uma finalidade pedagógica, Sim. né? Eu tenho Importante experiência. que isso fique claro, assim, que a gente está falando, Isso. né, desses momentos Sim. didáticos. Na verdade, assim como qualquer, né, planejamento, qualquer plano que o professor tenha, né, com qualquer tipo de recurso, mesmo que não seja o celular, ele tem que se preparar antes, ele tem que pensar, né, no objetivo, né, do uso desse material ou dessa estratégia que ele vai ter em sala de aula. Então, é muito importante isso que a André está falando. Ele tem que planejar isso, né, dentro do plano maior dele de ensino ali para aquele bimestre, para o ano. Não pode ser uma coisa assim, sem esse planejamento. Sem né? um foco. Sem um foco, exato. E Levon e Andressa, como é que vocês então sugerem no material didático de vocês a utilização do telefone celular, da internet, na obra do ensino médio de geografia? Como é que é possível no decorrer aí do conteúdo dos volumes de primeiro, segundo e terceiro ano, o que tem de bacana que o professor que está nos acompanhando juntar a tecnologia, Sim, isso que é tão sim. presente hoje na vida dos alunos, né, com o celular, junto com o material que vocês prepararam? Olha, nós temos aí, nós podemos identificar no decorrer dos volumes vários momentos em que o professor pode estar utilizando tanto o aparelho celular em si como os recursos que ele já vem, né? Por exemplo, quando a gente trabalha quando a gente tem lá o ajuste de horário, né? Você consegue dentro do próprio ajuste de horário do celular encontrar diferentes faixas de fuso horário no mundo. Então é uma coisa bacana para trabalhar. Alguns aplicativos vêm, inclusive, com um planisfério, né? Um pequeno planisfériozinho onde você consegue identificar as faixas, né, de fusos horários e tal. Isso é um recurso muito legal, porque o professor só em cima desse, né, mapa, desse planisfério que está ali, ele pode trabalhar várias coisas com ele. E aí tem vários outros lugares a gente pode identificar no decorrer da obra, por exemplo, quando a gente fala de imagem de satélite, de localização, orientação e localização. Você tem ali, por exemplo, os meridianos e os paralelos, né, as coordenadas geográficas que você pode estar no próprio celular, no próprio aparelho, né, nos aplicativos você pode estar trabalhando com os alunos. Enfim, são várias opções que o professor tem. Aplicativos de previsão do tempo são muito legais. Todo mundo tem ali no seu a telinha do seu celular a previsão do tempo. E ali dentro da previsão do tempo você trabalha temperatura, você trabalha amplitude térmica, umidade do ar, enfim, vários exemplos aí que a gente pode encontrar dentro da obra. Você pode baixar, a André está falando só de alguns que inclusive já vem no pacotinho, né, do seu celular, mas tem outros que você pode estar baixando, né, e são simples. Existe, por exemplo, bússolas, né, que bússolas são bem legais. Apps que são bússolas, então você baixa e eles transformam, o teu celular se transforma numa bússola, né, então você pode levar os meninos e as meninas para o pátio, né, sair localizando coisas dentro da escola por meio dessa bússola. Eu tive muita dificuldade, por exemplo, ano passado, né, eu pensei numa atividade, né, para fazer com os meus alunos, só que não tinha bússolas suficiente. Para todos, né? Para todo mundo, isso né? Faz um a grupo bússolazinha mesmo aquela, porque a gente pode fazer uma atividade simples com aquelas bússolas de, né, R$1,99 que existe para vender. Mas não tem para todo mundo, né? Então, escola pública, aquela coisa toda. Mas eles têm o celular, todo mundo tem o seu smartphone. Então, se você pedir para que eles baixem esses aplicativos... Quem tem a possibilidade de fazer isso, são né? várias você aulas que tem pode... mais um recurso para trabalhar com eles. E isso vai aulas a fio aí, né? Que você pode bolar atividades com eles, etc. Né? É praticamente impossível a gente não pensar e não se questionar e tentar entender um pouco mais essa questão da presença das redes sociais, da internet... na vida dos alunos do ensino médio, principalmente agora. Sim, nós estávamos inclusive conversando antes sobre como isso está tão presente na nossa vida, né? Nós temos filhos adolescentes, a gente vê como que isso faz parte do dia a dia, né? Como que isso está tão presente assim na vida deles e não tem como fugir disso. Então, na verdade, como proibir em determinados momentos, você não pode, né? Então, claro que a gente precisa ter regra, claro que a gente precisa definir o que é
o que é importante, que momento é importante usar aquilo ou não, mas é uma coisa que está muito presente na vida dos adolescentes. Por que incomoda, Vanessa, um pouco essa questão da presença do celular, do uso dele pelos meninos e as meninas, né, desde os menores até os adolescentes ali no médio, em sala de aula? Pode tirar a atenção? Justamente. Tem uma questão pedagógica que gira sempre em torno da atenção em sala de aula, né? Dentro de uma pedagogia clássica, vamos dizer assim, o que você precisa para ter sucesso numa aula? Que você tenha a atenção dos seus alunos voltados para você, né? O celular, o que ele faz? Ele rompe com essa relação, vamos dizer assim, tradicional, né? Por que eu preciso de atenção deles? Porque a gente está partindo do princípio de que eu, professor, tenho coisas a ensinar e eles, alunos, têm coisas a aprender comigo, né? Se eles não prestam atenção em mim, eles deixam de aprender alguma coisa. O celular, e o que é isso? Para dar certo essa relação, né, a gente tem esse formato de escola e de sala de aula que permanece, que nasceu, né, com a escola lá no século XVIII, né, e que permanece até hoje, que é a sala fechada. É a clausura da sala de aula, né? Então, todos entram, bate o sinal, eu fecho a porta. A lousa, as fileiras. Estamos fechados hermeticamente dentro do microcosmo onde eu vou fazer essa interação com eles e eles vão aprender. O que não é uma verdade propriamente, né? Porque as coisas não se dão dessa maneira. Mas, quando eles trazem o celular está conectado com o mundo. O mundo lá fora. O que ele faz? Ele fura com essa bolha, né, que é a sala de aula. E aí eu não tenho mais a atenção deles como eu gostaria que tivesse, né? Então, isso porque desestabiliza... o local se transforma, né? Uma coisa no global. O local é ampliado. É ampliado. A sala fechada hermeticamente, ela é descontextualizada. Quando o celular entra dentro da sala de aula, eu tenho contexto. Então, o que está acontecendo? O meu paradigma pedagógico está mudando. Eu preciso saber lidar com uma aula que vai precisar ter contexto. Entende? E eles querem isso, né? Então, talvez o que causa medo, né, nos colegas, enfim, na escola... Na verdade, é uma nova necessidade que eles sentem justamente por estar vivendo dentro desse mundo, né? E as leis, né, que a gente vê aí, que eu mencionei para você, que proíbem, elas vêm nesse sentido de um receio, né, de que essa relação, esse antigo modelo de sala de aula, né, de relação pedagógica, não exista mais. E, de fato, ela está mudando e a gente precisa que a educação, o professor, a escola se prepare e saiba lidar com essa nova tecnologia. Bom, vocês estão acompanhando aqui com a gente o Papo com o Autor. Eu estou conversando com o Levon Bolidian e a Andressa Alves. Estamos falando sobre internet, redes sociais, o telefone celular nas aulas de geografia. Você pode mandar os seus comentários, as suas perguntas através da nossa página, assim como fez a professora Lara Carolina Chacon. Diz o seguinte para vocês: professores, houve o caso de um professor de São José no Rio Preto que utilizou o jogo do Pokémon GO para trabalhar geografia com os alunos. Houveram muitas críticas por parte dos pais e da sociedade de maneira em geral. Vocês avaliam isso com bom uso da ferramenta no ensino de geografia? Há outras formas de uso mais adequada? Eu diria que, na verdade, a gente não conheceu, né, a maneira como esse professor conduziu, como é que ele implementou essa atividade. Mas pensando no recurso, e até a onda do Pokémon já meio que passou um pouco, né, mas pensando naquele momento, ele deve ter tido muito sucesso com os objetivos dele, né? Então, não vejo que é uma maneira inadequada de conduzir a aula. Eu não sei se a Lara é exatamente isso que ela estava perguntando, mas me parece bastante apropriado. Então, ele teve bastante criatividade, ele foi bastante ousado naquele momento de trazer, né, uma coisa que estava ali bombando, né, que estava ali chamando a atenção dos alunos dele e trabalhar. De fato, né, o que o Pokémon GO permite? Que você saiba trabalhar localização, deslocamento, né, vai desenvolver nos alunos essa questão da espacialidade, né, da orientação e da localização.
Tem mais uma pergunta da Cibele, ela quer saber qual o diferencial da obra ao tratar da cartografia. Muito bem. A cartografia, dentro dos 3 volumes do ensino médio, ela é trabalhada de maneira gradativa, né, gradual, ou seja, a gente começa com um trabalho mais básico, elementar da cartografia e vai desenvolvendo isso até o final do 3º ano do ensino médio. Então, nós trabalhamos desde observação da paisagem, né, lá no início, então, como observar a paisagem, como você pode fazer isso por meio de registro, né, então um croquis da paisagem, uma imagem, uma fotografia, e aí também entra uma oportunidade do professor trabalhar com o aparelho móvel. Você depois... A gente estava falando só de rede social, WhatsApp e tal, mas o que é bem legal no telefone celular? A câmera, né? A câmera fotográfica. Que tá ali fotográfica permite que você faça, né, milhões de coisas ali, enfim. Para aproveitar, eu estou aproveitando esse momento que a gente está comentando sobre a cartografia, e aí o registro dessas paisagens, trabalho com os planos da paisagem, então toda a análise da paisagem, e aí a gente caminha aí por o conhecimento de como são obtidas as imagens orbitais, o que são fotografias aéreas, que ainda é importante a gente trabalhar com isso hoje, como são elaborados os mapas, né, ipsométricos, como que isso tudo é feito, como que sair da visão horizontal e ir para a visão vertical e como isso se transforma num mapa, numa representação cartográfica. Né? E aí a gente vai trabalhando até mapas temáticos, né? Então tudo isso, toda a cartografia dentro da obra do ensino médio, ela é trabalhada contextualizada. Nós não temos assim uma unidade, um capítulo específico que fala só de cartografia, não. A gente tem algumas coisas que são gerais, trabalhadas, né, com unidade, com capítulos base, dentro, né, são bases que trabalhamos projeções cartográficas, então coisas mais gerais que são importantes para o conhecimento do aluno. E nós temos aí essa outra característica que são sessões, né, o espaço de cartografia, uma sessão que é trabalhada em todas as unidades. Nós temos a seção Espaço Cartografia, que está inserida dentro do conteúdo. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, o relevo brasileiro, né, as formas de relevo, o relevo brasileiro, o que a gente vai ter na seção de cartografia? Justamente um mapa de relevo. Então, com como que ele é elaborado, o que faz... como se elaboram as legendas desse mapa, que tipo de cores se usa para essa representação, o que é importante ter na representação, né, para poder entender o relevo. Então, tudo isso faz parte desse planejamento de trabalho com a cartografia no decorrer dos volumes. Ele vai aparecendo, a cartografia ela vai aparecendo sempre que existe um gancho, uma ponte possível, né, uma ligação, uma ligação, né, dentro daquele conteúdo que está sendo discutido, então aparece a cartografia para dar suporte. Né? O que mais que vocês poderiam contar para quem está acompanhando a nossa live do tipo de abordagem que vocês adotaram na obra? Que vocês destacariam? Quer falar? Podemos falar os dois. Bom, eu acho que é importante a gente lembrar que nós temos uma variedade muito grande de imagens, nós trabalhamos muito com diversos tipos de imagem, trabalhamos desde história em quadrinhos até obras de arte dentro do livro, tudo isso acompanhado de recursos para o professor questionar os alunos, levar os alunos a analisar, avaliar, observar aquelas imagens. Essa é uma característica importante no material, porque se é uma imagem significativa, relevante, ela não vai estar ali só para dar suporte ao texto, né? Ela também tem essa função. Mas se realmente é uma imagem emblemática, né, bastante significativa a respeito daquele assunto, nós vamos criar, né, um roteiro de análise, por exemplo, dessa imagem. Né? Então, sim, não só para fazer isso que eu estava falando, né, dar suporte para o texto, mas já para que o professor também consiga desenvolver determinados procedimentos com os alunos ali, que são importantes para a ciência geográfica. Né? Exatamente. E acho que muitos professores também devem ter a curiosidade de saber como é que está estruturado esse livro, se vocês dão aquele protagonismo para o professor conduzir aquele conteúdo, se tem que seguir ali
certinho os capítulos do livro, ou se tem esse protagonismo que é devolvido para o professor de conduzir esse conteúdo da forma que ele acha que vai ser melhor aproveitado. Essa foi uma preocupação nossa, né, Exatamente. dentro do material, que, né, por uma experiência também, né, de sala de aula, enfim, coisas que a gente gostaria, né, que o livro trouxesse, que, né, não achávamos nos colegas, né, nos outros autores, é justamente assim, o livro, né, dentro de cada volume, ele tem uma condução que tem uma certa lógica, obviamente, mas é uma lógica que não está pautada em pré-requisitos. Então isso não quer dizer que o professor ele tenha que seguir, né, aquela sequência de unidades e capítulos para que o aluno veja sentido, né, naquilo que ele está estudando. Né? Vai faltar alguma coisa lá na frente. Né? Ah, se eu pular para frente vai ter uma lacuna? Não. A gente pensou num livro que possibilitasse o professor o máximo possível esse vai e vem. Que eu acho que é uma coisa que tem que acontecer. Né? Algum conteúdo que tem a ver ali dentro daquela sequência de trabalho que ele está tendo, iniciar lá no final do capítulo, por exemplo. Recursos isso, né, dentro do próprio, pode usar vai aquele dentro do recurso próprio capítulo. deflagrador para o início do trabalho com o conteúdo do capítulo. O próprio manual, né, que nós preparamos, ele tenta em determinados momentos apontar isso para o professor. Ó, esse conteúdo ele é um pouco mais pesado, um pouco mais indigesto, um pouco mais sério e tal. Pode ser que os alunos do ensino médio assim, né, não ficar muito motivados. Vai lá no final do capítulo, pega aquela atividade que a gente está propondo, traz ela, né, para iniciar, atrativo. Para você motivar, para só dar o conhecimento prévio, mas para aquecer mesmo o assunto, causar, né, uma estranheza por parte deles, uma estranheza mas no sentido de curiosidade, né, a respeito daquilo que vai ser trabalhado. Então traz aquilo que está lá no final para frente, faça isso. Né? Então, em determinados momentos a gente acaba até apontando para o colega. Essa liberdade para o professor trabalhar esse conteúdo de uma forma que não precise ser necessariamente do 1 para o 2 para o 3 sequencialmente. Isso. A gente recebeu uma pergunta da Rafaela Holanda, obrigada pela sua participação, Rafaela. Ela diz o seguinte: gostei do material, da forma de apresentação, da linguagem acessível para os alunos. Com relação ao apoio pedagógico, qual que é o diferencial do material? Pois é. O que a gente pode dizer para vocês é que a gente preparou, né, várias coisas para poder servir de apoio. Então nós temos o material físico, vamos dizer assim, né? Mas o professor ele também vai encontrar no site da Editora do Brasil uma série de elementos de apoio, né, pedagógico. Eles têm desde as matrizes curriculares, a gente estava falando, né, de matrizes aqui, de currículos estaduais, ele vai encontrar isso lá para poder se localizar e fazer essa comparação mesmo, né, com o material. Ele vai encontrar novos recursos didáticos para serem utilizados, né, que fazem pontes com as unidades do material. Ele vai achar também os planos de aula, né, são planos de aulas, né, preparados para cada capítulo, trabalho de cada capítulo, né? Capítulo a capítulo tem planos de aula. Sugestão, né, na verdade. Sugestões, né, de trabalho. E temos também alguns vídeos onde nós damos várias dicas, sugestões. Além do plano, a gente tenta ir até um pouco além, dar uma extrapolada, trazer uma dica, uma sugestão que tem a ver com a experiência de sala de aula, com alguma coisa nova que a gente viu, né, que está acontecendo. Exatamente. Dentro da didática da geografia, né? Então, apontando para o professor caminhos possíveis, né, para desenvolver os conteúdos. Inclusive, lá tem alguns lugares que a gente destaca o uso aí do aparelho, né, do telefone celular. Voltando ao tema, né, da conversa, né? A gente destaca isso também em alguns lugares que é possível fazer isso. Tá? Bom, o Jean Novaes também mandou uma pergunta para vocês. Obrigada, Jean, pela sua participação. Qual que é o diferencial da obra ao tratar do relevo? É feita uma relação das macroformas com as microformas do relevo? Opa, legal essa pergunta. Tem isso sim, Jean. Muitas vezes o pessoal trabalha ou trata, né, o relevo como uma coisa só. A gente tenta mostrar justamente isso, né, que você tem as formas de relevo visíveis, né, vamos dizer assim,
na paisagem, aquelas que a gente são olha, identificáveis, por exemplo, né? Que estão nessa macro escala, né? E dentro de uma escala menor, né? Aí eu estou falando cartográfica, né? Senão seria o contrário. Senão seria o contrário. Nós temos o trabalho com as grandes unidades de relevo, né? O aluno só vai conseguir reconhecer isso por meio do mapeamento. Então, aí, né, fazendo um link até com o comentário da Andressa, né, dessa sessão que existe. A sessão cartografia, ela é bem rica em relação ao trabalho com o relevo, com as formas de relevo, a identificação das unidades, né, das características geomorfológicas também, é bem interessante ali. Os processos, né, que dão origem, né, a essas formas de relevo. Então, eu acho que está bem dosado assim, o trabalho do material. Bom, nós estamos conversando com o Levon Boligian e a Andressa Alves, estamos tratando sobre a internet, redes sociais e o telefone celular nas aulas de geografia, mostrando aqui para vocês, professores todos que nos acompanham, um pouquinho mais dos detalhes da obra didática deles, o que vocês podem usufruir e aproveitar para ter recursos mais apropriados e motivar ainda mais o interesse dos alunos, né, para poder fazer aquela aula que faça toda a diferença. Falando ainda um pouquinho sobre esse nosso assunto, né, das redes sociais, da internet, como é que vocês olham a relação entre a cultura do consumo, as redes sociais e o uso do telefone celular e como é que isso implica, principalmente na sala de aula? Bom, nós temos assim vários aspectos, né, que a gente pode abordar sobre esse assunto. Um deles seria mais relacionado assim ao consumismo mesmo e do que representa o ter um telefone celular, né? Que isso representa. Na verdade, em muitos casos, isso representa mesmo um status, né? Social, todo mundo, status social. Né? Então, isso vale para todo mundo, vale para todos os grupos, inclusive para os alunos, estudantes do ensino médio, né? Então, ter um celular melhor, ter uma câmera que funcione melhor, que tenha mais megapixels. Tem a coisa do selfie, né? Então, se você tem uma câmera frontal melhor, uma né? câmera frontal com pouco megapixel, a tua imagem sai ruim, né? Ela não é tão definida. Então, eles observam muito isso, né? E nas aulas, por exemplo, a gente discute, né, sugerindo para que eles tirem fotos em alguma atividade. Claro, vocês estão preocupados em tirar selfie, mas vamos pensar também numa câmera que tenha, né, a câmera que não é frontal, que eu não sei como é que se chama isso, né, que também tire fotos boas, tá certo? Mas eles, né, sempre preocupados com esse aspecto aí. Com a questão mesmo do pertencimento a um determinado grupo. Então eu tenho determinado, isso, né? E isso nada mais é do que imposto, que na nossa maneira de ver, é imposto pela sociedade de consumo. Nós vivemos na sociedade de consumo, nós fazemos parte da sociedade, nós somos absorvidos imensamente pela indústria, né? E isso, infelizmente, faz parte do dia a dia de todo jovem, né? Eu acho que a gente pode ter duas leituras a respeito disso. Existe isso que a Andressa está falando, que é fato, né? Mas existe uma outra leitura disso, que é o seguinte: o indivíduo, a partir do momento que ele se sente, né, motivado pela publicidade, né, de consumir, etc., e adquire, né, o produto que no caso é o smartphone, né? Ele, ao mesmo tempo, né, e até tem uma discussão grande entre sociólogos e antropólogos de que existe também, a partir do momento que ele se apropria desse objeto, ele também cria novos significados para ele, né? Então, assim, ele faz um uso do celular que, né, muitas vezes o próprio fabricante não imaginava que poderia ter. E existe isso hoje em dia. Os fabricantes, eles ficam observando muitas vezes o que os grupos, né, que usam os celulares, né, o que eles mais procuram, aquilo que eles mais usam dentro do celular, e aí sim eles começam a desenvolver, né, novos produtos, novos aplicativos, justamente né, captando entende? essa. Então não adianta dizer assim que o indivíduo ele faz aquilo que a indústria lhe impõe, né?
de certa forma sim, mas por outro lado ele também, né, se apropria e cria também novos usos, novos significados para o recurso. E aí, se a gente for pensar nisso, a gente pode usar essa própria discussão que a gente está fazendo aqui hoje, né? O que um aparelho celular pode significar e pode representar agora, nesse momento que a gente está vivendo, dentro da sala de aula? Será que ele é o vilão mesmo? Será que ele é inimigo nosso, ou ele pode se tornar realmente um grande aliado, né, do professor? Um desafio do professor conseguir aliar, porque acho que é difícil a gente pensar nessa conversa e entender, de conseguir separar os alunos totalmente desse mundo, né, dessa bolha. Então, quer dizer, eles respondem melhor quando você tem, por exemplo, num livro uma atividade que vocês já mencionaram que tem no material didático de vocês. A resposta é melhor quando tem uma atividade que ele precise buscar um recurso tecnológico, porque ele vê aquilo algo da rotina dele. Com relação à motivação, sem sombra de dúvida, né, eu tenho, né, alguma experiência sobre isso, mas procurei até, para a gente poder falar um pouco melhor, ilustrar aqui a nossa conversa, fui andar atrás de alguns trabalhos até acadêmicos que trabalham, né, foram desenvolvidos a respeito do celular, e a gente tem mesmo alguns professores que fizeram essa experiência, fizeram uma série de atividades, assim, de maneira tradicional, vamos dizer assim, pedi para desenvolver uma pesquisa e tinha que transcrever no caderno, por exemplo. Uma outra que tinha mais ou menos o mesmo objetivo, mas aí eles tinham que usar o celular, mandar as respostas por WhatsApp ou pela rede social para o professor. O nível de aproveitamento, de maneira geral, com o uso do smartphone foi maior, entende? Do que usando o apoio tradicional ali, né? O caderno, o lápis, etc. Isso não quer dizer que caderno e lápis tem que deixar de existir. Claro. Né? Porque é um equilíbrio. Outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar, Vanessa, é que assim, a gente está falando de, nossa, o aluno, né, o celular é um aliado, o aluno responde melhor, enfim, tudo isso. Porém, eu acho que é muito importante, a gente não pode deixar de falar sobre isso, que o professor necessita urgentemente de um grande apoio para esse trabalho. Sim. O professor ele não pode, vamos dizer assim, se virar. Não, você não vai se virar. Não, a gente precisa de uma política séria de capacitação, de recursos tecnológicos, sim. Formação específica para isso. Porque ninguém do nada vai chegar na sala de aula e vai saber ir usando o celular para atividades mirabolantes, né? Desenvolver uma atividade legal. Isso necessita de planejamento, isso necessita de capacitação, necessita de estudo. O professor precisa dessas políticas que deem o suporte para ele trabalhar. Pra ele, sim. É necessário também, na nossa visão, que tenha um incentivo maior no desenvolvimento de aplicativos para o trabalho do professor em sala de aula. Então, assim, tem lá o relógio, o fuso horário, o tempo, né, várias outras coisas, mas também nós temos a possibilidade de desenvolvimento, né, na questão tecnológica mesmo, desenvolvimento de aplicativos que deem um suporte para o professor trabalhar isso. Especificamente, que tenham esse cunho didático. Cunho didático, lógico. E daí, assim, incentivo para isso. Incentivo para que as pessoas desenvolvam aplicativos educacionais. Para que você possa, né, professor, só para complementar. Lembrando que a gente tem, né, pelas últimas informações aí, dados, né, enfim, 57% mais ou menos dos municípios brasileiros, das residências brasileiras atendidas que têm acesso à internet. E 43 que não. Então, quer dizer, não é tão simples assim como a gente pensa. A gente tem dado móvel precisa de... Você precisa pagar. Isso é muito né? importante. Não é uma coisa... Então, por exemplo, eu né, tentando exemplificar o que a Andressa está querendo dizer, eu não posso, por exemplo, na minha clientela, né? Instituto Federal é uma escola pública, então nós temos uma clientela variada, mas grande maioria dos alunos né, são de classe média baixa e baixa, né? Eles vêm para a sala de aula com um pacote de dados limitados, né?
Então eu não posso ficar exigindo deles ficarem acessando a internet o tempo inteiro. Claro. Por isso O Instituto tem o material didático também tem que ter são pensar fatores nisso. que se complementam. Tem né? que Você tem que dosar. ter um material que consiga, que o professor tenha ali um apoio incrível, que consiga desenvolver um conteúdo, você Sim. tem ali com um enriquecedor a Sim. internet, a rede social, mas com um material que consiga facilitar esse trabalho. Exatamente. Claro. E realista, né? Só para a gente encerrar, queria que vocês finalizassem destacando os pontos positivos ou os principais que a gente não tenha falado nessa nossa conversa para quem está acompanhando, para a gente poder encerrar. O que vocês destacam de mais interessante que pode fazer a diferença para o professor que está nos acompanhando? Diz você. Então, a gente tem várias sessões, eu acho importante também citar essas sessões que nós temos de diferencial. Nós temos o Culturas em Foco, Dentro do que material, dentro né? do conteúdo, do desenvolvimento do conteúdo, se trabalha com aspectos culturais diferentes. Diversidade étnica, cultural. Tanto locais quanto globais, você tem ali vários, né, Tipos de vários discussões. aspectos, tanto de manifestações culturais religiosas como manifestações culturais artísticas. Então você tem vários aspectos ali que são possíveis de ser trabalhados. Você tem o Mulheres em Foco eu adoro Mulheres em Foco. Mulheres em Foco, ele dá ele busca valorizar o trabalho de mulheres que foram e são importantes na sociedade e que são exemplos aí para todas as outras mulheres que buscam assim essa luta, né, na que sociedade, tiveram protagonismo não só na área científica, mas também dentro dos movimentos sociais e culturais, entende? Então, Mulheres em Foco realmente é um diferencial importante dentro do material, né, para a gente acabar com essa sociedade machista e muitas vezes até misógina, né, que a gente tem, infelizmente, no nosso país, e ajudar no empoderamento, né, das mulheres. Que e não esquecendo dos Saberes em Foco, que é uma outra sessão especial que nós temos dentro de todo o material, que tenta trabalhar... É o que eu falei agora. Culturas, né, em Foco. Culturas em Foco. Saberes em Foco, que tem um cunho de mostrar esse cunho que a geografia tem, naturalmente interdisciplinar, né? Isso é uma ciência que tem todas essas interfaces com várias áreas do conhecimento. E aí a gente tem links com matemática, ciência, física, química, arte, língua portuguesa, arte, enfim, todas as outras disciplinas possíveis de ser trabalhadas ali pelo professor em sala de aula. Andressa Alves, Levão Boligian, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, por compartilhar um pouco com a gente sobre a obra de vocês. Parabéns, obrigada. Obrigado mesmo. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa transmissão ao vivo. Caso você queira rever em algum momento, o vídeo vai ficar disponível na página da Editora do Brasil. Curta, fique ligado nas novidades que a editora está preparando para vocês. E na próxima terça-feira, às 17 horas, não perca uma discussão sobre estratégias inovadoras no ensino da física com o autor Maurício Pietrecola. Eu agradeço imensamente a sua companhia e espero vocês na terça-feira, às 17 horas. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.